aí. O zero não precisa aparecer isso aí. Questão de... Porque o zero aqui não vai valer nada, né, em termos. Ele vale em termos de precisão. Estou dizendo que a velocidade é precisa, né, em 2,5. Mais duas casas, além da vírgula. Eu tenho 5 e o 0. Se o 0 não influenciou nada na conta, mas ele está dando uma informação que ele é preciso na medição. Então, se eu for fazer a medição, ela está precisa na primeira, aqui no valor inteiro. Ela é precisa na primeira, porque aqui é 0, né? Esse aqui é o valor preciso, esse aqui é um valor flutuante, que é 0. Quer dizer, eu tenho precisão até na primeira casa decimal. Na segunda casa decimal já não é precisa, né? Quando eu faço esse corte aqui, eu estou dizendo que a precisão está em cima do valor de 2, que é o valor inteiro. Eu não tenho precisão na primeira casa. Quer dizer que isso aqui pode ser variável, né? Tem um desvio. Se vocês já estudaram desvio padrão, você sempre lá quando você tem 60%, 67%, com a margem de erro de 3%, para mais e para menos, é o que ocorre. Se eu faço uma medição, qualquer tipo de medição tem margem de erro. Certo? Então, se eu faço uma medição da velocidade, aí eu tenho que dizer, quando eu faço isso aqui, quando eu coloco duas casas, eu estou dizendo, isso aqui é preciso. O 5 é preciso, é exato. Agora, a segunda casa já não tem precisão, ela pode ser mais para menos. Então, essa é só uma informação adicional que você, quando for ler alguma coisa, pode até cair em Enem também, né? Você já pensou, já caiu uma questão sobre isso aí. O cara põe não. Então, aqui eu tenho a velocidade, que é negativa, e eu tenho o tempo, que é 30. Certo? Beleza. Agora vamos ajustar essas contas. 25. S0. Aí menos com mais. Ou mais com... Continuemos para chegar a esse S0. Então, aqui é só matemática. Então, aqui é S0, vai vir negativo, ou subtraindo esse 0. E aqui o 25 está somando, vem subtraindo também. 25 mais 75, ou menos 75. Fica menos S0 é igual a menos 25 menos 75. Bem, menos e menos, aqui eu tenho o quê? Essa aqui é uma coisa escondida, que você pode botar negativo para fora, menos com menos dá mais, dá 25. Você tem que aprender essas coisas lá no ensino fundamental menor. Não, menor não. No ensino fundamental maior já aqui aparece isso. Aqui é o sinal para fora. Se eu coloco o sinal negativo para fora, esse aqui fica positivo e esse aqui fica positivo. Normalmente as pessoas desconhecem essa regra. Fica menos S0. Aí eu faço a soma. Aqui eu sei fazer isso, né? 25 mais 75 é 100. Fica menos. Aí mais 100 com menos, fica menos 100. Aqui eu faço outro truque matemático, outra operação. Menos e menos, fica positivo, né? Então, S0 é igual a 100 metros. Então, esse trabalho foi para quê? Para a gente encontrar o S0. Encontramos S0.
Olha, outra informação que eu esqueci. Para eu definir essa função, para eu poder prever o que ocorre no futuro ou o que ocorreu no passado, eu tenho que obter essas duas grandezas aqui. Ó. Se eu tiver conhecimento de S0, se eu souber quem é o S0 e saber qual a velocidade, se eu tiver de posse dessas duas informações e souber qual a equação do movimento ou a função do movimento, eu consigo prever o que ocorreu ou o que vai ocorrer. Então, é o que eu estou querendo. Eu tinha a velocidade, mas não tinha o valor inicial de S. Então, agora eu tenho posse das duas, né? Das duas informações, da velocidade e de S0. Agora, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar, jogar na função essas duas informações, que é S, e S0 é 100, mas, no caso é menos, né? Porque a velocidade é negativa, menos 2,50 por 2,5 P. Aqui agora, com as duas informações, eu encontro a função horária do movimento perfeitamente já com as duas informações. Velocidade, espaço inicial e velocidade. Aí você vê o quê? Que a função é função de primeiro grau, onde o coeficiente dependente, quem é o coeficiente dependente? São informações que vocês têm que ter lá do ensino médio, primeiro ano, ou do ensino fundamental, né, se é o oitavo ano e nono ano. Esse é um desses dois que fala sobre função. Então, isso aqui você deve saber o que é coeficiente dependente e coeficiente independente. O coeficiente dependente é a constante que multiplica a variável. E a constante que multiplica a variável aqui é quem? É 2,5. E ele é negativo. Tem um sinal negativo. Quando tem um sinal negativo, a função é decrescente. Ó, sempre quando eu tenho uma informação, gráfico da função crescente, ela é assim, ó. E o gráfico da função decrescente, ela é assim. Decrescente, crescente, decrescente, crescente. Certo? Então, quem que vai dar a forma desse gráfico é justamente esse valorzinho bem aqui, ó. Se ele é negativo, ela é decrescente. Se ele é positivo, ela é crescente. Então, a gente já, ó, bateu, né? A função horária tem um sinal negativo aqui no coeficiente dependente. Então, ela é decrescente. Pois bem, mas aí você ainda não chegamos no que se pede, né? O que se pede ele quer saber a posição da criança no instante 15 segundos. Certo? Foi o que eu disse. Se você sabe quem é a função horária do movimento, sabendo já quem é a velocidade inicial, a velocidade do movimento e a posição inicial, basta que você tenha um tempo para encontrar a posição, e basta que você tenha a posição para encontrar o tempo. Aqui nós temos o quê? Nós temos o tempo. Então, a gente pode encontrar a posição dessa criança nesse instante de 15 segundos. É só jogar na fórmula, né? Em menos 2,5 vezes o tempo, que é 15. Então, fica S, fica 100, menos 2,5 de 15. 2 de 15 é 30, e meio de 15 é 7,5. Então, está 37,5, né? São contas que você deve saber de pronto. Pô, acabou, está feito. Então, 100 menos 37,5 dá 62,5.
Fazer conta é mesmo que ir para casa. Se você faz todo dia, não erra o caminho, não. Então, a posição da criança no instante 15 segundos dá 62,5. Questão, resposta letra E. Não é? Quem estiver acompanhando aí, pode olhar no PDF. Que a resposta é a letra E. Alguém vai querer fazer print ou normalmente é print, né, hoje em dia. Pergunta, alguma dúvida? Nada mais? Nada mais? Sem argumentos? Sem dúvidas? Pois bem. A gente já está em que hora, Diana? 9h27. Vamos dar continuidade, né? Muito bem. Seria bom se você fizesse perguntas, se tivesse dúvida ou qualquer coisa. Porque isso é importante. Muito importante na hora de resolver questões, essas coisas. Ó. Pra cá. Cortando a cabeça. Vocês vão fazer Enem, né? Então, acho que todo mundo vai fazer Enem aí nesse dia de janeiro. Então, é bom que vocês façam pergunta. Não fica só nas mensagens. Agora nem mensagem não está vindo, né? Porque isso aí... Todo mundo... Eu acho que alguém tem dúvida, né? Quem não tem dúvida ou é muito nerd demais ou não compreendeu muita coisa. Eu acho melhor fazerem perguntas, pelo menos aí no chat. Vamos lá. Vamos dar continuidade nas questões. Questão 2, né? Talvez a questão 2 deixo para vocês. Vamos fazer a questão 2. É outro gráfico, né? No Enem cai muito gráfico, por isso que eu estou explorando muito os gráficos. Ó, este gráfico mostra como a variação da posição em função do tempo. Normalmente é isso. Sempre em movimento você vai ter o quê? Espaço e tempo. Ou velocidade e tempo. E por último, que é o movimento acelerado, aceleração e tempo. Como a gente está trabalhando com movimento uniforme, a gente só tem um tipo de gráfico, que é espaço vezes tempo. Ou tempo vezes espaço. Que é o mais correto. O espaço é a variável dependente e o tempo é a variável independente.
Ó, para um carro que se desloca em linha reta. Mais uma informação que é movimento retilíneo uniforme. No tempo t igual a 60 segundos, a velocidade do carro é. Pois bem. Você tem um gráfico, né? Aí você pode pegar em 60 segundos, você pode ver o gráfico, ele tem 3 variações de velocidade. Ele tem uma coisa aqui, aí depois ele faz uma subidinha aqui, mais menos uma coisa assim, depois dá outra quebrada aqui. Tem 3 trechos. Você tem uma velocidade aqui, aqui e aqui. Ó, quando você vê que o gráfico ele muda de inclinação em três trajetórias. Ele tem uma trajetória e tem uma inclinação. Primeira trajetória. Na segunda trajetória ele tem outra inclinação. Na segunda e na terceira ele tem outra inclinação. Então, cada inclinação é uma velocidade diferente. Isso é outra informação que você tem que saber na hora de olhar para um gráfico. E ele quer saber no tempo 60 segundos. Ele está nessa terceira inclinação aqui. Então, eu tenho que pegar um intervalo onde compreende essa terceira inclinação. Por quê? Porque você, mesmo ele estando em movimento uniforme, você está vendo que ele está percorrendo velocidade constante e percorreu velocidade constante com uma velocidade de 0 a 30, ele percorreu com uma velocidade mais constante. De 30 a 40, ele percorreu outro movimento uniforme, mas com uma velocidade diferente do primeiro trecho. E de 40 até 100, ele percorreu o terceiro trecho também com velocidade constante, mais diferente dos dois anteriores. Aí ele quer saber qual a velocidade nesse terceiro trecho, que é justamente t igual a 60 segundos. Como é que eu faço isso? Basta que eu pegue esse trecho entre 0 a 100. Pode ser, eu posso pegar qualquer intervalo. De 0 a 100. De 0 a 100. De 40 a 100. Já que o movimento é constante, aliás, o movimento é uniforme, a velocidade média é igual à velocidade do objeto. E a velocidade média, como é igual à velocidade do objeto, ela vai ser, se eu pegar qualquer intervalo desse movimento, eu vou ter a mesma velocidade média. Então, eu posso pegar qualquer valor. Então, eu posso pegar de 0, de 40 a 50. Posso pegar. Posso pegar de 40 a 60. Posso pegar de 50 a 60. Posso. Então, qualquer intervalo de tempo entre 40 segundos e 100 segundos, eu posso pegar. Então, para não dar tanto trabalho, eu vou pegar um intervalo de tempo de 50 a 60. Vou chamar o T0 de 50 segundos e um T final de 60 segundos. Aí eu vou ver quando T0 é igual a 50 segundos, qual é o valor da posição? O valor da posição no gráfico corresponde, 50 segundos corresponde a 200 metros. E quando t é igual a 60 segundos, a posição S é igual a 300 metros. Certo? Vou apagar isso aqui. Então, isso aqui é o que tem mais dificuldade aí. A maior dificuldade é fazer a leitura do gráfico. As contas são muito simples. Então, a velocidade aqui vai ser o quê?
variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Como já foi falado antes, S menos S0. T menos T0. Simples demais. Continuando. Então, S é igual a 300 menos 200, que é o S0. Certo? Dividido pela variação do tempo, que é o intervalo de tempo de 50 a 60. Então, vai ficar 60 menos 50. A variação do espaço vai ser 100 e a variação do tempo, 10. 100 por 10, muito simples, 10 também. Então, dá 10 metros por segundo. Então, essa é a variação, a velocidade nessa trajetória aí. Como é a velocidade na trajetória de 40 a 100, certo? Então, a velocidade, para quando o tempo marcar 60 segundos, é justamente 10 metros por segundo. Porque nesse intervalo aí, ela não muda. Ela continua sendo a mesma de 40 segundos até 100 segundos. Então, a resposta correta é a letra C. Vocês gostariam de, olhando o PDF aí, gostaria de que eu resolvesse alguma questão em especial dessas aí? Ou não? Acho que não dá para resolver todas. Aí tem a seção Enem, né? Esse material aí, eu não deu tempo de eu construí-lo. Eu estou construindo agora, né? A tendência é botar mais questões, colocar mais assuntos. Então, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Na verdade, eu tenho uns materiais aí que eu recebi de algumas editoras que já estão prontos também, né? É só que eles são muito extensos. Se vocês quiserem, eu passo também para vocês. Certo? Vamos lá, continuemos. Acho que já está bom de movimento uniforme. Já passamos aqui mais de uma hora, quase 2 horas de um movimento uniforme. Então, o que vocês devem colocar em mente? Quando questão de Enem de movimento uniforme, certamente vai vir gráfico. Não tem outro, vai cair gráfico sempre. E lembra, aí vocês vão ter que ter em conjunto duas coisas. Conhecimento matemático, primeiro ano, função de primeiro grau tem que estar em dia, o conhecimento disso. E outra coisa, saber leitura de gráfico. Saber o que o gráfico está dizendo para vocês. E isso a gente aprende com o quê? Fazendo questões, quebrando a cabeça. Fiz 2 questões aqui de gráficos, mas aí tem outras questões de gráficos aí, que é bem complicado também. Tentam fazer isso, que aí vai ajudar você na hora de fazer. O que faz você fazer uma prova rápida? Qual a diferença do ensino público para o privado? A questão é mais questão de treino. Os caras da escola privada, eles treinam todo dia, de domingo a domingo eles treinam. E eles não treinam com 2, 3 questões, não. Eles treinam com centenas de questões. Então, o que diferencia isso de vocês, eles e vocês, é isso. Só mais é treino, porque quando eles como se portar com a nova, porque eles já fizeram questões muito parecidas, ou talvez até igual aquelas que eles vão encontrar no Enem. Então, quanto mais questões vocês fizerem, mais chance de vocês quiserem se dar bem no Enem, né? Na prova do Enem, principalmente matemática. E
Até que a prova de física não é tão complicada, mas a de matemática certamente é uma prova muito complicada para se fazer, porque eles abordam, tem textos longos e normalmente eles abordam temas não muito fáceis de se resolver. As questões de física, tirando as questões de gráfico, né, não é tão complicado. Normalmente é conceitos, são mais conceituais. Então, quando for estudar física, também se atenham às questões de conceitos, que é muito importante para fazer questões. No caso, o movimento uniforme são as questões de o que significa o movimento, por que o movimento é uniforme, e o título já é muito importante compreender o modelo, o movimento uniforme. Se você pegar o título, você já é muito caminho andado para ele fazer questões. E a outra funções de primeiro grau, leitura de texto. Leitura de texto. Pois bem, eu acho que dá para te concluir em movimento uniforme, que já se estendeu muito, e entrar no movimento uniformemente variado. Aí a gente vai ter que dissecar cada palavra também, né? Porque não é só um título, você tem que saber o que está escrito, o que vai ser importante. A palavra movimento, vocês, é uma coisa que já está enraizado na cabeça de vocês. Você pode não conseguir conceituar o que é movimento, mas você já tem a percepção do que é movimento, né? Você já tem uma ideia na cabeça do que é movimento. Seria difícil dar um conceito. Talvez alguém não conseguiria conceituar o que é movimento. Mas saber o que é o movimento, vocês sabem, né? Então, o movimento retilíneo, continuamos ainda com a ideia de movimento retilíneo. Uniformemente botar em retilíneo variado. Aqui aparece uma coisa nova e aqui uma coisa não é mais uniforme, é uniformemente variado. Está ligado ao variado agora. Ele modifica a palavra variado, né? Ele não é só variado, ele tem que ser uniformemente variado. O que significa? Movimento eu já disse o que é, né? Onde é que eu identifico que algo está em movimento? É só medindo sua posição em determinados intervalos de tempo. Se ele variou, se a posição mudou com o tempo, ele está em movimento. Retilíneo, também já expliquei. É algo que movimenta em linha reta. E uniformemente variado, aqui tem outra informação, que não é dado, aliás, que não tem lá no movimento uniforme. Aqui, a velocidade não é mais constante, ela varia. A velocidade aqui é variante. Ela varia com o tempo. Mas só para a sorte nossa, ela varia uniformemente. Ela não varia de qualquer forma, ela varia uniformemente. Quer dizer que se eu pegar intervalos de tempos iguais, eu tenho a mesma variação. Certo? Se eu pegar, por exemplo, se eu pegar
um T0 igual a 0 segundos. Aí eu tenho um T1 igual a 2 segundos. Qual a variação aqui do tempo? Saiu de 0 para 2 é 2 segundos. Agora, se eu pego um T3 igual a 4 segundos, qual a variação de T1 para T3? Igualmente, ó, variou de 2 segundos aqui e 2 segundos aqui. Então, uniformemente variado quer dizer isso. Se eu pegar intervalos de tempos iguais, bateria fraca. Só botar o carregador aqui, pessoal. Agora mudou a posição do quadro. Do carregador. Só dá um ok aí se estiver bom, o quadro estiver na altura certa, está aparecendo, não estiver cortando. Alguém manda um ok aí, por favor. Obrigado. E o áudio, tá bem também? Ninguém falou mais do áudio? Não, o áudio tá bom, dá para ouvir direito. Tá bom, beleza. Pois bem, o movimento uniformemente variável. Então, o movimento já sabemos, que é retilíneo já sabemos, a novidade é uniformemente variável. Quer dizer o quê? Que a velocidade ela vai variar igualmente se eu pegar intervalos iguais, de tempos iguais, certo? Então, aí daqui lá a gente já conhecia o que era velocidade, certo? Sabe o que é velocidade, sabia o que era tempo e espaço. Aqui vai aparecer uma novidade, que é chamada de aceleração. Mas o que seria aceleração? Está ligado com a variação da velocidade. Certo? Então, sempre quando tem uma grandeza que varia, lá a gente tinha o quê? No movimento uniforme. O espaço era função do tempo. Quer dizer o quê? Que o espaço varia com o tempo. Se o espaço varia com o tempo, a gente sempre vai procurar essa taxa de variação. Então, a taxa de variação lá do espaço em relação ao tempo é nada mais do que a velocidade. Então, se o espaço é função do tempo, ele varia com o tempo. Então, se ele varia com o tempo, a gente anda atrás de uma taxa de variação desse espaço, que é nada mais do que a velocidade. Normalmente, a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, ou uma coisa chamada velocidade instantânea. Vocês, não sei se vocês vão ver no vou até fazer maior. Então, a velocidade instantânea, que a gente chama só de V, ela é um limite. Quando o tempo tende a zero,
dessa razão aqui, né? ΔS sobre ΔT. Isso aqui, alguns livros de traz essa anotação aqui, que é um limite quando T tende a zero. Quer dizer que eu pego um tempo muito pequeno, muito próximo de zero. Você mede. Então, você consegue medir a velocidade ponto a ponto. Quer dizer, cada intervalo de tempo, por exemplo, tempo igual a zero, tempo igual a 2, tempo igual a 4, e aí vai. Então, você tem essas duas condições. Para o movimento uniforme, essa velocidade limite aqui é igual à velocidade média, né? Porque a gente já falou lá que a velocidade do objeto é igual à velocidade média. Para o movimento uniformemente variado, não é. Essas velocidades já diferem. Por quê? Porque a velocidade do objeto não é mais constante. Então, quando você fizer a média de todas as velocidades, a velocidade média vai divergir dessa velocidade pontual. Então, e aí, como eu falei, aqui o S ele depende de T. Então, eu consigo calcular uma variação no intervalo de tempo para isso. E essa variação é chamada de velocidade. E aqui, no movimento uniformemente variado, aparece outra coisa que depende de V, que é a velocidade. Depende de T, que é a velocidade. Só que aí eu tenho que calcular a taxa de variação dessa velocidade. E aí que aparece o conceito de aceleração. Que a taxa de variação da velocidade, que é ΔV, no intervalo de tempo, ΔT, é chamada de aceleração. E aí, como ela varia em intervalo de tempos iguais, a velocidade varia igualmente em intervalo de tempos iguais, a aceleração é constante. Vocês lembram lá que no movimento era uniforme, porque a velocidade era constante. E aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado está ligado aqui, à aceleração constante. São coisas que são, se você falar, tipo, a velocidade, a variação da velocidade em intervalos iguais, são iguais. Então, a variação de intervalos iguais são iguais. Por exemplo, vamos supor aqui. Vamos supor que a velocidade inicial seja zero. Vamos botar a unidade de medida igual a metros por segundo, a partir da origem. Vamos supor que vamos pegar uma velocidade V1, 4 metros por segundo. E aqui o tempo T1, 2 segundos. Então, variou 2 segundos, de 0 para 1. Pegar V2, 8 metros por segundo. 6 metros por segundo. Variou para 3 segundos. Vamos pegar só esses três valores aí. Ó, V0 é 0. T0 é 0. V1 é 4 metros por segundo. T1, 2 segundos. V2, 6 metros por segundo. T3, 3 metros por segundo. Aí vamos ver se esse movimento é uniforme. Vamos lá. Uniformemente variado. Não uniforme, uniformemente variado. Então, vamos pegar esse intervalo de 0 a 1. ΔV sobre ΔT. V0 variou de 0 para 4. Então, 4 menos 0 dá 4. T variou de 0 para 2. 2 menos 0 dá 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, né? Pois bem.
Agora vamos pegar de 1 para 2. Então, variou de 4 para 6. Então, fica 6 menos 4 dá 2. O tempo variou de 2 para 3. 3 menos 2 dá 1. Então, fica 2 dividido por 1 dá 2. Ó. Essa variação aqui, ΔV sobre ΔT, ó, continua sendo constante. Eu peguei intervalo de tempos diferentes e ele continuou constante. Agora, vamos pegar variáveis V0 para V2. Quer dizer, partiu de 0 para 6. Então, dá 6 menos 0 dá 6. Dividido. Como eu estou variando de 0 para 2, o tempo vai variar de 0 para 3. Então, 3 menos 0 dá 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Continua sendo 2, ó, a razão. Entre a variação da velocidade e a variação do tempo, continua sendo 2. Essa razão é chamada de quê? De aceleração. E você percebe que a aceleração sempre é 2, para esse caso aqui. Essas informações aqui que eu dei. Então, se ela é 2, eu estou dizendo que esse movimento é uniformemente variável. A velocidade está variando, mas a aceleração ela permanece constante. Quer dizer, a variação da velocidade no intervalo de tempos não vai. A razão da velocidade pela razão do tempo, ela sempre é a mesma. Isso quer dizer que a variação da velocidade em intervalo de tempos iguais vai ser sempre o mesmo. Não muda. São conceitos muito próximos, ou iguais, né? Vou até anotar aqui. Vou botar aqui. A velocidade varia igualmente em intervalo de tempos iguais. Independente do... Por exemplo, vocês podem dizer assim, mas isso é óbvio, né? Mas nem sempre isso ocorre, né? Porque mesmo que eu pego aqui, por exemplo, de 0 a 1 e de 0 a 2, o intervalo é 1 e 1. Mas isso pode ser óbvio que se eu pegar intervalos de tempos iguais, ela vai variar igualmente. Isso só ocorre quando o movimento a velocidade varia com uma função de primeiro grau. Se for de segundo grau, isso aí já não vale mais. E outra coisa que vocês devem aprender, deve trazer lá da matemática também. Professor. Oi. Tem como você explicar novamente essa questão aí do lado direito? Aqui? É essa parte aí de baixo. Sobre as variações? É. As variações daqui? Essa daí, essa aqui, ó. Que tem V0, V1. Ah, beleza. Ó, porque isso aqui, quando eu falei aqui, ó, eu não falei inicialmente. Se eu tenho uma grandeza que varia com o tempo, eu tenho uma taxa de variação dela, né? No caso, a taxa de variação do espaço é a velocidade, que é ΔS sobre ΔT. E a velocidade agora, por um movimento uniformemente variado, ela varia com o tempo, ela não é mais constante como no caso do movimento uniforme. Se ela varia com o tempo, eu tenho que calcular uma taxa de variação dessa grandeza. E essa taxa de variação é definida como aceleração, que é ΔV sobre ΔT. E para o movimento uniforme, ela é constante, quer dizer o quê? Ela não muda, né? Ela vai ser sempre a mesma para um determinado movimento. Daí, para eu demonstrar isso, eu peguei V0, partindo da origem, né? V0 igual a 0 e T0 igual a 0 segundos.
Aí, como o tempo passou, eu vou fazer outra medição. Aí eu vou chamar de t igual a 1. Só que quando eu fazer essa nova medição com tempo igual a 2 segundos, eu vou obter uma velocidade igual a 4 metros por segundo. Quer dizer que ela variou, né? Em zero, tempo igual a zero, ela era zero. Em tempo igual a 2 segundos, ela agora é 4 metros por segundo. Vou fazer outra medição. E aí eu vejo com tempo 3 segundos. Quando o tempo é igual a 3 segundos, faço a medição da velocidade. Aí lá eu olho, a velocidade está 6 metros por segundo. Houve uma variação de novo, ó, de 4 para 6. Certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou até apagar o de cima para ficar melhor o entendimento. Bem, dadas essas informações, eu quero saber se esse movimento é uniforme. Nesse intervalo de tempo aí uniformemente variável. Nesse intervalo de tempo que eu fiz essas medições. E aí, como é que eu sei que ele é uniformemente variável? Vou atrás da aceleração. No caso, a aceleração média, né? Mas depois a gente vai ver que essa aceleração média é a mesma aceleração do movimento. Então, a aceleração vai ser o quê? Delta V sobre delta T. Agora vamos pegar desse intervalo que vai de V0, do tempo T0 até o tempo T1. Nesse intervalo de tempo, a velocidade variou de V0, V1, menos V0, dividido por T1, menos T0. Que é o intervalo de tempo que eu estou pegando, de T0 a T1. Então, vai ser o fim menos o início. Então, velocidade final menos inicial. Professor. Então, quem é V1? Oi. Não está mais aparecendo na tela de apresentação. Já vai. Agora tá. Vou só ajeitar meu celular aqui. Tá. Aqui. Bateria fraca. Toda vez que mexe aqui, ele mexe na tela. Dá para ver o quadro inteiro? Dá para ver. Ok? Pois bem. Vamos voltar aqui. Ó. Então, eu tenho V menos V0. Quem é o V1? 4. 4 metros por segundo. Menos o V0 é 0. Aí dividido por T1, que eu falei que é 2 segundos. Menos T0, que é 0. Aqui fica 4 dividido por 2, porque o 0 é o elemento neutro na subtração. Então aqui eu tenho a razão disso aí, é 2. E aí depois eu vou explicar que isso aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Depois a gente vai falar sobre essa unidade. Então, aqui eu encontrei a aceleração para esse intervalo de tempo de 0 para 2 segundos ao quadrado. Agora, se eu pegar, variar o tempo de T1 para T3, T2. E aí, nisso a velocidade vai variar de V1 para V2. Então, aqui a aceleração vai ser quem? A mesma coisa. Variação da velocidade vezes variação do tempo. Então, aqui eu vou ter V2 menos V1. Por quê? Porque eu estou saindo de 1 para 2. Então, vai ficar V2 menos V1. T2 menos T1. V2, quem é? 6. V1, quem é? 4. T2, 3.
e T1, 2. Aí fica 6 menos 4, 2. Isso dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Eu vou continuar com minha aceleração sendo 2 metros por Vou desmanchar isso aqui, vai de T0 até T2. Então, a variação da velocidade vai ficar de V0 a V2. Então, a aceleração nesse intervalo aí vai ser o quê? V2 menos V0, T2 menos T0. V2 é 6, a gente já não está aí a informação mais, mas a gente já tem ela aqui, 6. E V0 é 0. Dividido por T2, que é 3, menos T0, que é 0. 6 dividido por 3, dá 2 de novo. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente percebe que a gente pegou um intervalo de tempos diferentes, mas a gente sempre obteve a mesma aceleração. 2, 2, 2. Nesse caso aqui, você tem um movimento onde ele é descrito por um movimento uniformemente variável. Por quê? Porque a aceleração não muda. Mesmo eu pegando intervalo de tempos diferentes, ela vai continuar sendo a mesma. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que se eu pegar intervalo de tempos iguais, a velocidade vai ser sempre a mesma. A variação da velocidade vai ser sempre a mesma. Não muda. Ficou melhor agora ou tem mais outra pergunta? Não, ficou melhor, entendi agora. Compreendeu? Porque porque lá, sempre quando eu tenho algo que varia com a velocidade,